Olá, aqui estamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje iremos falar sobre as leis na Bíblia. Hoje nós iremos falar sobre algumas das leis que existiam, antes de Jesus vir e morrer na cruz por nossos pecados. Existiam algumas leis que eram cumpridas e vamos entender quais dessas leis foram abolidas com a morte de Cristo na cruz, quais dessas permaneceram e quais hoje nós temos que cumprir. Quais dessas leis hoje nós ainda temos que cumprir. Mas antes, como de costume, vamos fazer a nossa oração. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez e faz em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde. Que o Senhor venha de encontro a cada pessoa que está assistindo a esse vídeo, que está recebendo esse estudo. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão enviando para os seus amigos, Senhor, que eles sejam usados por Ti. Que o Senhor me use também para servir de instrumento em Tuas mãos, Senhor. Abençoa as nossas mentes, os nossos corações. Abra, que o Senhor venha entrar nas nossas mentes e nos nossos corações. Que nós venhamos entender tudo que nós vamos estudar hoje. É isso que te pedimos, desde já te agradecemos, no doce nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos lá? O nosso estudo de hoje, as leis na Bíblia. Então, no nosso estudo de hoje, nós iremos começar com o texto em Hebreus, capítulo 9. A primeira perguntinha de hoje diz assim: a lei cerimonial estava relacionada com o santuário, como a primeira lei. A lei cerimonial estava relacionada com o santuário. Como era o santuário? Vamos ver como era o santuário. Ontem nós estudamos um pouquinho sobre o santuário. Então hoje nós iremos estudar um pouquinho como ele era, quais as leis que eram cumpridas, no santuário naquele tempo. Vamos ler em Hebreus capítulo 9, versículo do 1 ao 5. 9, versículo do 1 ao 5. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado, e o seu santuário terrestre, com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa, e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Então, essas coisas pormenorizadamente. Não falaremos os mínimos detalhes, Existia o lugar santo, existia o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, Então, no pátio ficavam as pessoas que iam até o santuário para levar a oferta, No lugar santo entrava os sacerdotes, com a oferta, faziam oração, entregavam a oferta
No lugar santíssimo ficava a Arca da Aliança com as tábuas dos 10 mandamentos sobre essa arca. Essa arca era coberta de ouro. Sobre essa arca tinha os 2 querubins, né? 2 anjos, um de cada lado, como símbolo de proteção para essa arca. Então nós vimos que o santuário era composto de duas partes, né? O lugar santo e o lugar santíssimo. O pátio era um lugar onde ficavam as pessoas com as ofertas, louvando, adorando, né? O ritual do santuário era regido pela lei cerimonial, né? Era uma lei cerimonial. Todas, como nós vimos no estudo de ontem do santuário, todas as manhãs e todas as tardes, o sacerdote oferecia para Deus um cordeiro puro, limpo, sem nenhum defeito. Ele não podia ter nenhuma pata quebrada, nenhum defeito o cordeiro podia ter. Então, todas as manhãs oferecia um cordeiro com um pãozinho feito com farinha de trigo e azeite, e à tarde um cordeiro com farinha de trigo e azeite. Então, tudo isso fazia todos os dias. O próximo texto está em Hebreus capítulo 10, o versículo do 1 ao 6. Hebreus 10, versículo do 1 ao 6. A perguntinha diz assim: com a morte de Cristo, o que ocorreu com a lei cerimonial? Vamos ver? Hebreus 10, capítulo do 1 ao 6. Hebreus 10, 1 ao 6. Diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência dos pecados. Entretanto, nesses sacrifícios fazem-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então, quando Jesus entrou no mundo, ele veio como uma oferta, né, uma oferta viva, para morrer pelos nossos pecados. Por isso que a gente sempre fala: Jesus veio morrer pelos nossos pecados. Porque nesse tempo, quando tinha o santuário, quando fazia as ofertas de sacrifício, as pessoas tinham que levar o cordeiro até o santuário. O cordeiro era morto, né? Lá no santuário era feito esse pão asmo, né? Que é com azeite e a farinha de trigo apenas, não tinha fermento. É uma farinha sem fermento, né? Não é igual às farinhas de trigo que tem hoje. E esse cordeiro e esse pão era entregue como sacrifício todas as manhãs e todas as tardes. Quando Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, passou a não ter mais esse sacrifício de animais. E aqui diz assim que pode, por acaso, sangue de cordeiro ou de boi salvar alguém de pecado, né? Perdoar algum pecado. Na época de Moisés, foi uma forma que Deus deu para eles sacrificarem
o cordeiro, né? Sacrificarem o cordeiro era uma forma deles serem perdoados dos seus pecados. Só que ano após ano, as pessoas continuavam pecando e tinha que matar muitos cordeiros, muitos animais. E aí Jesus veio como um cordeiro, né? E a Bíblia diz que Jesus veio como um cordeiro, por quê? Porque ele era puro, sem mancha, e ele era manso, dócil, né? Como um cordeiro. E ele veio como um cordeiro para morrer pelos nossos pecados. Então, a partir da morte de Jesus, essa lei cerimonial passou a não existir mais. Passou a não ter mais mortes por causa do pecado, né? Ter essas mortes assim de sacrifício. Agora vamos para Mateus. Só um pouco para trás aqui, continuamos no Novo Testamento. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus 5, 17. A perguntinha diz assim: Cristo aboliu os 10 mandamentos? Vejam bem, eu acabei de falar que quando Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, ele aboliu a lei cerimonial. Ele não aboliu os 10 mandamentos, né? Mas isso eu tenho que provar para vocês na Bíblia, né? Não adianta só eu falar. Então eu tenho que provar para vocês na Bíblia. Quando Cristo veio e morreu pelos nossos pecados, será que ele aboliu os 10 mandamentos? Ele agora não precisa mais guardar os 10 mandamentos. E aí? Vamos ver? Mateus 5,17 diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, quando Jesus veio a esta terra como um cordeiro puro, sem pecado algum, e se sacrificou pelos nossos pecados para que não houvesse mais morte de animal, ele não veio para abolir os mandamentos. Ele aqui diz em Mateus, vou repetir de novo para vocês copiarem e estudarem em casa. Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, quando Jesus veio a esta terra, ele não veio para revogar os mandamentos, ele veio para cumprir os mandamentos. Então, Jesus guardava os mandamentos, Jesus cumpria os mandamentos. Então, nós vemos que Jesus não aboliu os mandamentos, Jesus cumpria os mandamentos. A única lei que ele aboliu foi essa lei cerimonial, que era a lei de mortes de animais. Agora vamos para o próximo texto, que está em João 15, versículo 10. João 15, ainda aqui no Novo. João, passa um pouquinho. Lucas. João 15. João 15, 10. Aqui. João 15, versículo 10. Qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? Vamos ver? João 15, verso 10, tá? João 15, 10 diz assim: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então aqui Jesus diz mais uma vez
que ele guardou os mandamentos, né? Então, mais uma vez nós vemos aqui que ele guardou os mandamentos, e ele ainda disse: se você guardar os meus mandamentos, assim como eu guardo os de meu Pai, né? Então, ele, além dele guardar, ele ensina a gente a guardar os mandamentos, certo? 1 João 1 João, cadê? Me perdi aqui. Pra cá. Primeira João. Senhor, grudou uma folha na outra. Vamos lá. 1 João, capítulo 5, versículo 2 e 3. Quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. Não são pesados, né? Então, os mandamentos, aqui Jesus está dizendo, e quando nós amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos. Esses mandamentos não são pesados, não são fardos, né? Não são difíceis de guardar os mandamentos, né? Não são difíceis de guardar os 10 mandamentos. Eu já havia falado sobre isso para vocês no estudo de fé, arrependimento e confissão, no estudo da volta de Jesus. Então, sempre eu estou falando que não é difícil guardar os 10 mandamentos, e sempre estou falando que os 10 mandamentos é quem irá nos levar para a primeira ressurreição, né? Aqui acabou de falar de novo, 1 João capítulo 5, o versículo 2 e 3, né? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque neste é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, né? Não são pesados, como eu acabei de falar. Não é difícil de guardar os mandamentos de Deus. Vamos para o último texto de hoje. Quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? Vamos lá? O próximo texto está em Salmos. Salmos, lá no meio da Bíblia. Salmos, capítulo 19. Salmos 19. Maior livro da Bíblia, né? Salmos é um livro gigantão. Tem muito texto bonito pra gente ler. Salmos, lindo. 19, versículos 7 ao 11. 7 ao 11. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, a alegria o coração e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel, e os
e o destilar dos favos. Além disso, por eles se adormesta o teu servo, em os guarda a grande recompensa. Então, quem guarda os 10 mandamentos, aqui diz que é doce como mel, ele muitos elogios aqui, né, para os mandamentos. Então, guardar os 10 mandamentos é maravilhoso. Guardar as leis de Deus, você saber que você tá... Nós não somos perfeitos, mas nós estamos buscando a perfeição. E Cristo sabe quando nós estamos tentando. Deus sabe do nosso coração, e Deus sabe quando nós estamos tentando ou não. Então, se você está tentando guardar os 10 mandamentos, você já está no caminho certo, você já está fazendo o que é certo, já está tentando fazer o que é certo, né? Então, guardar os 10 mandamentos já é o grande passo para fazer o que é certo. Agora vamos ler a recapitulação. Existem 4 tipos de leis na Bíblia. O primeiro tipo é a lei moral, escrita pelo dedo de Deus, né? Que são os 10 mandamentos. Em 2 tábuas de pedra, né? Deus escreveu com o seu próprio dedo os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedras. E o segundo é a lei cerimonial, que vigorou até a morte de Cristo. O terceiro, leis civis. E o quarto, leis de saúde. Essas leis foram escritas por Deus. Jesus seguiu os 10 mandamentos. A fé não anula a lei, antes a confirma. A obediência é o resultado da salvação e não a condenação da salvação. Então, quando você guarda os 10 mandamentos, você está buscando a salvação e não a condenação. Que vocês possam estudar mais e mais tudo que eu passo aqui, todos os textos que eu passo aqui, que vocês possam buscar aí na casa de vocês, que vocês possam ler na Bíblia de vocês, que vocês possam estar sempre em comunhão com Deus. Esse é o meu desejo, que eu quero encontrar vocês lá no céu. Um beijo e até amanhã.